Quais os documentos necessários para viajar? Você planejou toda a sua viagem, comprou tudo, reservou hotel, hospedagem, comprou passagem. E aí, o que mais você precisa? E jamais não chegar no aeroporto e você saber que está faltando algum documento? Então é importante você planejar isso tudo antes. Hoje eu vou te explicar direitinho tudo o que você precisa, tanto para a sua viagem nacional quanto internacional. Os passaportes, os vistos, as autorizações de viagem para criança e algumas dicas que ninguém te conta. Já aproveita, se inscreve no canal, porque aqui a gente te dá as melhores dicas para viajar tranquilo. Eu sou Fernanda, do canal Viagens e Lugares. Eu e o Thiago viajamos por diversos países e viemos aqui compartilhar várias dicas para você viajar cada vez mais, gastando menos e ter menos dor de cabeça. Então aproveite. De antemão, eu já vou falar para você que meu roteirinho está aqui para ajudar esse vídeo a ficar cada vez mais otimizado, não esquecer nada e não te fazer perder tempo. Então hoje a gente vai abordar 5 principais documentos de viagem. O primeiro deles, documentos para viagens nacionais. Os 2, documentos para viagens internacionais. 3, regra específica para menores de idade. 4, vacinas e certificações de saúde. 5, dicas extras e documentos adicionais recomendados. Fica comigo até o final e garanto o checklist para você levar em toda a viagem, na verdade no seu planejamento de viagem, e não esquecer de nada. Eu vou divulgar para vocês o que a gente fez, você vai só pegar esse checklist e nunca mais vai esquecer de nenhum documento para viajar. Vamos começar pelo tópico 1, os documentos para viagem dentro do Brasil. A primeira coisa que você precisa saber é que são vários documentos que você pode viajar, não só o famoso RG. Algumas pessoas acham que somente o RG é válido, mas não, tá? Tem vários outros documentos. Às vezes você perdeu ou não vai conseguir emitir o RG a tempo da viagem. Tem outros documentos que você pode usar. Você pode usar sua CNH, sua carteira de trabalho, passaporte, se você tiver, ainda que for uma viagem nacional, sim, você pode usar o seu passaporte. Você pode usar aquelas carteiras emitidas por órgãos, como o CREA, OAB, a sua CRM, se você tiver. Não tem problema você usar isso, tá bom? Isso está falando de viagens nacionais. E até cartões expedidos pela Presidência da República, ou Ministério, ou alguns órgãos. Então, se você trabalha em algum desses órgãos, esses cartões também são válidos, tá bom? Não tem problema nenhum. Agora, vamos para as crianças, né? Quando você está viajando com uma criança. E aí a regra se subdivide em 2. Se a criança é menor de 12 anos ou se ela tem de 12 a 18 anos. Se for 12 anos incompletos, precisam levar certidão de nascimento ou outro documento que comprove parentesco responsável que está viajando. É importante você levar essa certidão. Eu levaria até o original e mais uma cópia, porque tudo pode acontecer. Então, não deixe que nada atrapalhe a sua viagem. Leve a certidão original da criança ou do menor que você está viajando. Agora, se ela já tem entre 12 e 18 anos, você pode usar uma certidão de nascimento ou qualquer um dos documentos que eu acabei de mencionar. Se ela tiver RG, se tiver qualquer outro documento, você pode levar ela só com esse documento, não precisa andar com a certidão, tá? E você precisa também ficar atento às regras de cada companhia aérea, o que ela cobra para a criança, né? Até uma certa idade, as passagens são um pouco mais em conta, então se você não sabe disso, é mais uma dica aí para você. Então, se você está viajando com menor, verifique quantos anos ele tem, se é 12 anos incompletos ou não. Se for até 12 anos incompleto, leve a certidão. Se não, não precisa, leve o mesmo documento que você está levando para você, ou um parecido dos que eu falei. Só recapitulando: RG, carteira de trabalho, passaporte, carteiras emitidas por órgãos como CRM, OAB, e as carteiras expedidas por ministério ou órgãos ligados a presidente da República. Agora vamos às viagens internacionais. Essas viagens, você precisa de um planejamento um pouco mais detalhado. Por quê? Cada país tem uma regra, mas eu vou falar algumas regras gerais aqui para você, tá? Em alguns países precisa de vacina, como a Colômbia, e você precisa tirar essa certificação um pouco antes, como aconteceu comigo. Alguns precisam de visto, mas eu vou falar de uma forma geral, e isso vai te orientar a cada país como é que você tem que fazer. A primeira coisa para qualquer país internacional que não seja do Mercosul, você precisa de um passaporte válido, com pelo menos 6 meses de validade restante, tá? E o que é isso? Por exemplo, eu vou viajar hoje.
Então, ele tem que valer pelo menos 6 meses à frente. Por que eu falei os países do Mercosul? Porque se você for para a Argentina, por exemplo, você pode sim viajar só com RG, tá bom? Então, eu estou falando dos países que não participam aqui do Mercosul. O visto, que vai depender do país que você está indo. Por exemplo, os Estados Unidos, eles existe um visto, que você precisa de todo um procedimento prévio para poder tirar esse visto. É um pouco burocrático. Você precisa você precisa pagar um valor antecipado. Eu não sei exatamente quanto está valendo hoje, mas é no mínimo aí 600 a 800 reais, acredito eu. Para a Europa, você não precisa de um visto igual aos Estados Unidos. Por isso que normalmente eu prefiro ir para a Europa aos Estados Unidos. Porque hoje em dia você não precisa de nada. Em breve você vai precisar do ETIAS, que é como se fosse um registro na internet. Você faz via internet, não é algo tão burocrático quanto o visto, que você vai preencher as informações de quando você vai, de como você vai. Ainda não está valendo, tá? Então, se você pretende ir para a Europa, é uma boa oportunidade de ir, porque ainda não está sendo cobrando. Mas é claro que esse passaporte para a Europa vai ser muito mais simples, pelo menos por enquanto, do que os Estados Unidos, né? Então, você acaba economizando aí em relação ao visto e à burocracia. Mas é claro, vai muito depender do que você quer conhecer, do seu sonho e tudo mais. Eu já estou fazendo essa comparação em relação à documentação, né? Para os Estados Unidos acaba sendo um pouco mais burocrático e para a Europa ainda não. Outra coisa, quando você está fazendo uma viagem internacional, ainda que seja para o Mercosul, o que eu faço? Eu sempre imprimo todos os meus comprovantes. Por quê? Você tem sempre o celular, mas o celular tudo pode acontecer. Pode acabar a bateria, você pode estar sem internet se você não salvou, você pode perder o seu celular. Então, eu gosto de manter uma pastinha com tudo, porque na hora da imigração vão te pedir todas as documentações e é importante que você tenha tudo à mão. Se você até possível fazer em português e na língua já de onde você vai, também é importante, porque aquela pessoa não vai entender às vezes em português e isso vai te facilitar. E até um adendo, na própria Argentina, eu viajei do Uruguai para a Argentina, que é aquele passeio incrível que você faz ali com a Colônia Express, que eu super recomendo você conhecer 2 países de uma vez só. E quando eu entrei na Argentina, a imigração não foi rigorosa, mas foi um pouco mais detalhada do que eu tinha visto anteriormente. Não sei se é pelo volume de brasileiros indo para a Argentina, mas a última vez que fui ano passado, julho do ano passado, e foi um pouquinho mais rigorosa. Ele fez algumas perguntas, então é importante que você imprima tudo. Uma das coisas que você precisa colocar impresso, o comprovante de hospedagem, a reserva de hotel, né, que você já fez lá pela Booking, pelo Hotels.com. Inclusive, aqui na descrição desse link tem 15% de desconto para você reservar com a Booking. Então, aproveita, clica lá no nosso link e reserva com a gente. Ou então uma carta convite, por exemplo, você vai ficar na casa de alguém faz uma carta, ainda que de próprio punho, assina dizendo que está te aceitando ali. É importante isso porque você vai comprovar que você tem onde ficar, né? Você não está indo e chegar lá, você vai dar um jeito. Isso comprova lá para o fiscalizador da imigração que você tem onde ficar, principalmente se você estiver viajando, você tem um objetivo de ir e voltar. E se você vai ir ficar por um tempo, você tem onde ficar, você não vai ser algum problema para o país futuramente. Então é importante você comprovar isso. Comprovantes financeiros. Alguns países precisam, inclusive a Europa, que você comprove, é o que eu estava falando, que tem recursos financeiros para ficar lá. O que normalmente eu levo, tá? Eu levo o meu extrato do cartão. Normalmente eu uso o Wise ou o Nomad, que são cartões maravilhosos, internacionais. Tem vídeo aqui falando sobre isso. Eu comprovo que eu tenho dólares ou euros ali naquele, então eu levo o meu extrato, levo as minhas faturas e o quanto eu tenho, meu limite de cartão de crédito, né? E levo também dinheiro em mãos. Então eu levo tudo isso, dizendo que eu tenho. Normalmente eu também pego no trabalho alguma coisa dizendo que eu estou de férias e que eu devo retornar ao trabalho tal dia. Isso também ajuda muito, gente. Tem amigos meus que eles levam até crachá, e tudo mais. Eu levo só isso. Normalmente eu levo meu olerite, alguns falam olerite, ou aquele comprovante do trabalho que tem seu salário todo mês.
Porque embasa também dizendo que você tem um salário todo mês, de que você vai retornar, isso ajuda a mostrar que você tem um trabalho aqui, então que vale a pena você voltar, que você não vai ficar naquele país. Então eu gosto de levar isso impresso, pode ser preciosismo, na verdade isso nunca me pediram nas viagens que eu fiz, mas eu acho que é mais fácil você ter do que não ter, né? Como se fosse aquela propaganda. É mais fácil você estar embasado, é mais fácil você ter tudo estruturado do que faltar alguma coisa. Vamos a outro documento, seguro de viagem internacional, tá? Na Europa é obrigatório, tem um valor mínimo que você tem que ter de seguro. Eu recomendo você fazer pela Seguros Promo, também está aqui no nosso desconto no site Beacons, porque lá que é um site que você entra, e vou fazer até um vídeo sobre isso, e ele compara diversos seguros. Então você vai ver aquele que mais cabe para você, porque nem sempre é só valor, né? Você tem que ver aquilo que é válido para você. Você vai colocar seu destino, a data de ida, a data de volta, e ele vai fazer um comparador para você de qual está mais barato, quais itens tem um, quais itens não tem outro. Então, na Europa é obrigatório seguro viagem, não tem como. Estou falando de Europa porque foi lugares que eu já fui e eu tive que levar. Agora, outros países. Vou para a Argentina, preciso de seguro viagem? Obrigatório, não. Mas eu acho interessante você fazer. É muito baratinho. R$ 50, R$ 90. Por quê? A gente sempre conta que vai dar tudo certo, mas pode não dar. Imprevistos nas viagens podem acontecer. Você ficar doente e nem sempre a saúde pública de outro país vai ser igual aqui o Brasil, ou vai ter hospital. Você não vai ter o seu plano de saúde que você tem aqui. Você pode acontecer algum óbito em algum participante da viagem e fazer esses transportes é muito caro. Alguns seguros de viagens têm sobre perda de mala, cancelamento de passagem. Então eles te oferecem várias coisas. Quando você fizer esse comparador, ele vai te mostrar que cada seguro tem. Então, se tiver um imprevisto, você não vai contar com o imprevisto, mas se tiver, principalmente extravio de bagagem. Então, eles dão um valor para você comprar as coisas que precisa. Isso pode acontecer e é comum de acontecer, né? Então, isso é importante na viagem. Se você tiver um imprevisto, você já está com o seguro ali. Então, em alguns países não é obrigatório? Não. Mas é importante fazer. E um adendo que eu vou fazer aqui, tem alguns cartões de crédito que oferecem seguro viagem, mas você precisa ter atenção a uma coisa. Alguns cartões oferecem assistência viagem, não é seguro viagem. A assistência viagem é um pouco mais básico e tem regras diferentes do seguro viagem. Então, se atente a isso. Quando você for gerar o documento, ela vai aparecer lá, assistência viagem ou seguro viagem. Normalmente, os seguros viagens são emitidos pelos aqueles cartões mais black, uns cartões um pouco mais de alta renda. Esses realmente têm seguro, então pergunte ao seu gerente ou o administrador do cartão se é seguro ou assistência e o que está coberto, tá? Nem todos os cartões oferecem esse seguro para, por exemplo, para a Europa, que é com um valor mínimo que eles pedem. Então, fique muito atento a isso para você não chegar lá e estar com um seguro que não é válido o bastante ou o suficiente, tá bom? Mas se seu cartão tiver, já é uma boa economia também que você vai fazer. Não é um valor tão caro, mas eu recomendo que você emita e faça mesmo para os países que não é obrigatório. Vamos mais a um documento, Certificado Internacional de Vacinação, tá? Alguns países cobram isso. Eu falo pela Colômbia, que foi um país que eu tive que fazer, porque lá eles cobram um certificado de febre amarela. E além de você tomar vacina, você tem que emitir esse certificado. Então, você precisa antecipadamente emitir esse certificado para na data da viagem tá tudo certo, tá? E é importante você fazer essas coisas com antecedência. Não adianta chegar em cima da viagem, você já tem a passagem comprada. Então, verifique para o país que você vai se precisa de vacina ou não. O que eu tinha falado, uma dica especial, e aqui estão os países do Mercosul, como Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Paraguai e Uruguai, você pode viajar somente com o seu RG. Vou repetir os países, tá? Argentina, Chile, Bolívia,
Colômbia, Paraguai e Uruguai, desde que ele esteja em bom estado, porque a gente pega às vezes o RG, a massa, e está num tal estado legal, e com uma foto recente. Não adianta ser uma foto quando você era criança, que não vão te reconhecer. Isso facilita bastante, tá? Mas uma dica pessoal minha, tá? Eu acredito que é melhor você tirar o passaporte. Eu não sei exatamente quanto está hoje, mas deve ser em torno de 200 a 300 reais. Facilita, porque, por exemplo, hoje no Brasil, nos aeroportos, pelo menos aqui do Rio, tem uma fila para quem tem passaporte e para quem não tem passaporte, porque já tem um leitor de passaporte. Então você chega, você coloca seu passaporte viradinho assim, se apresenta e tem uma maquininha e você passa direto, porque fica um fiscalizador olhando o que está passando na máquina. Se você não tiver passaporte, você vai ter que enfrentar uma fila que normalmente está grande, né? E aí você fica mais suscetível, porque é meio discricionário. Tá em bom estado, não tá em bom estado, seu RG, a foto vai te reconhecer. E o passaporte, além de tudo, você vai ter um carimbo. Você foi no país, você começa a carimbar seu passaporte. Se você começa a ser viajante, eu acho que vale investir em passaporte. E eu vejo poucas pessoas falando disso. Pode viajar com RG? Pode. Mas você vai enfrentar mais fila, tá? Principalmente aqui na saída, no Galeão é bem diferente. Você já passa direto ali, escaneia teu passaporte e o RG você vai ter que enfrentar a fila. Então, eu acho válido você viajar já com passaporte. Outro adendo também, eu não sei como funciona os outros aeroportos do Brasil, mas aqui no Rio, por exemplo, se você estiver viajando com menor de 12 anos, de qualquer forma você vai ter que passar nessa fila, tá? Porque você tem que apresentar certidão e tudo mais. Eu não sei como funciona todos do Brasil, mas é importante que, independente da fila, independente de você ter passaporte ou não, viajando com menor, você vai precisar passar por uma filinha. Então, vamos recapitular o que a gente falou? Na viagem internacional, passaporte válido, visto dependendo do país que você for, ou ETIAS para a Europa quando começar a valer. Então segue o nosso canal aqui, dá like, ativa a notificação, porque assim que ficar valendo a gente vai divulgar aqui. A gente tem um canal chamado Notícias em um Minuto, que eu tento divulgar o máximo de notícia para você, então já segue para você sempre receber aí no seu feed. Comprovante de hospedagem e outros comprovantes financeiros, tudo que você tiver para embasar, entenda que embasar que você vai para aquele país e vai voltar. Seguro viagem internacional e o certificado internacional de vacinação, se você vai para um país que necessita disso. Lembrando que países como Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Paraguai e Uruguai, você pode viajar somente com RG. Então, em resumo, é isso aqui que você precisa para sua viagem internacional de documentação. Agora, se tratando de viagem internacional, lá na nacional eu falei, né? Menor de 12 anos, você precisa de levar a certidão. Maior de 12, você pode levar qualquer documentação, como um RG, e não há problema, se ele já tiver 12 anos completos. Agora, em se tratando de viagem internacional, é uma regra um pouquinho mais burocrática. Por quê? Você precisa de uma atenção redobrada. Se o menor estiver viajando sozinho ou acompanhado somente de um dos responsáveis, ou seja, só saindo com o pai ou com a mãe, você precisa de uma autorização judicial assinada pelos pais ou responsáveis e autenticada em cartório, tá? Você precisa, e essa regra é muito importante. Além disso, não é obrigatório, mas é recomendado que você leve uma certidão original ou uma cópia autenticada, para você não ter que, talvez, perder essa certidão. Uma cópia autenticada também é uma boa opção, também até para viagem nacional. Porque, por exemplo, uma criança está viajando só com o pai, eles podem alegar ou pensar que aquela criança está sendo sequestrada ou algum pai. A gente pensa no melhor dos casos. Eu sei que para muito isso pode parecer loucura, mas tem muitos casos que o pai ou a mãe está levando para outro país, depois não vai achar e tudo mais. Então, os dois precisam estar conscientes e autorizados que aquela criança está indo. E não vale só uma autorização de boca ou o próprio punho, precisa ter uma autorização judicial e autenticada em cartório. Então, não esqueça disso. Se você está viajando com menor, ainda é meu filho, eu sou a mãe dele, provavelmente isso não vai valer, tá? Você precisa dessa autorização judicial. E essa medida é muito boa, porque tem vários casos aí de extradição, de extradição não, de levarem crianças para fora, um pai levar e tudo mais, ou a mãe, um dos pais, um dos responsáveis. Então é importante que você faça isso
tente fazer antes da sua viagem para não chegar lá perto e tá correndo com tudo. Parte 4, vacinas e certificados de saúde. Eu estou detalhando aquilo que eu tinha falado lá em cima para você entender melhor. Alguns países, como eu falei, no caso da Colômbia, pedem esse certificado internacional de vacinação. O de febre amarela é um dos mais comuns, tá? Ele é emitido pela Anvisa e pode ser necessário para entrar em países da América do Sul, África e Ásia, principalmente. Para a Europa eu nunca vi pedindo, para os países que eu fui nunca vi pedindo, mas para a Colômbia foi um caso que eu vi. Além disso, os comprovantes de Covid eu sempre levo. Aqui no Brasil a gente tem muito mais doses do que em outros países, mas eles chamam de ciclo básico as 2 doses, das primeiras doses que a gente tomou. Então eu sempre levo essas 2 primeiras e as outras que eu tomei também. Então é importante você levar, porque podem te cobrar e não custa nada você levar, porque para não ter um problema adicional. Eu sempre vou no site da embaixada ou do consulado do país de destino para poder ver, porque assim, hoje em dia tem muito site, muita coisa na internet. Se você colocar lá no Google, Colômbia, qual vacina precisa? Cada site tem site desatualizado. Então vai no site da embaixada, do consulado, direto lá, vê o que tem. Coloca o tradutor aí do Google, se não tiver na linguagem que você entenda, que você fale. Porque é melhor você ir num site seguro, porque normalmente esses sites têm que estar atualizados para o viajante. Então, é interessante você ler blogs, tem muitos blogs bons. Eu consumo muito conteúdo dos melhores destinos, do Viagem na Viagem. São sites que eu amo. Mas para isso, eles estão sempre muito atualizados e eles é um que eu concordo que você pode olhar diretamente neles. Esses são os 2 que eu confio bastante. Mas além desses, você pode ir lá no consulado, na embaixada, ver diretamente qual a informação está atualizada, porque isso muda muito. Então, às vezes, até ter atualizado num blog, às vezes pode não acontecer. Lá no nosso blog, a gente tem um blog Viagens e Lugares, que está aqui na descrição também, então não deixa de ler, porque a gente está sempre divulgando notícias e dicas também. Mas eu recomendo que, além do blog, você leia no site oficial do país. Agora vamos à parte 5, dicas extras e documentos adicionais recomendados. O que eu falei, isso tudo aqui que eu vou falar não é obrigatório, mas eu recomendo que você faça. Nas minhas viagens eu sempre levei, algumas viagens eu fiz sozinha, então acho que sozinha você tem que estar mais seguro ainda para viajar, você tem que estar muito mais respaldado no que você está fazendo. Então eu levava tudo, né? Como eu falei, tem amigos meus que levam até o crachá. Eu levo meu olerite, meu comprovante ali de pagamento, levo uma carta da empresa. Então vamos lá. O que você precisa levar impresso? Precisa não, é recomendado que você leve. Eu levo comprovante de hospedagem, comprovante financeiro, levo as passagens aéreas, isso é muito importante. Porque aí você chegou até lá, mas você vai voltar? Então eu levo a minha passagem de volta, impresso, meu ticket, meus voos internos. Inclusive, eu monto meu roteiro no tripzap.com, que é um site que eu super recomendo você fazer roteiro. Em uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu coloco meu roteiro, porque isso também mostra para a pessoa lá, pro agente de imigração, que você tem um planejamento de viagem, que você realmente é um turista. Então, está embasando o que você está falando. Seja conciso no que você está falando. Se você sabe o que você está fazendo, você não vai gaguejar. Você sabe o que está acontecendo. Ainda que seja em outra língua, você tem que estar certo do que você está falando. Eu levo meus comprovantes de passeios que eu vou fazer já comprados. Então, ele sabe que realmente eu vou turistar naquela cidade. Eu recomendo você comprar seus passeios pela Get Your Guide, que ele emite esses documentos, inclusive tem aqui no link desconto para você comprar também. Então compre pela Get Your Guide, imprima. Eu sei que é um gasto imprimir tudo e muito papel depois, mas assim, eu acho que vale, entre a relação custo-benefício, eu acho que vale você levar isso impresso. Não é obrigatório, mas eu acho recomendado. Além disso, como eu viajava sozinha, isso já é um corte para quem viaja sozinha, eu juntava todo esse pack, salvava no computador, mandava para os meus familiares, para eles saberem onde eu estaria, em que hotel eu estaria, porque tudo pode acontecer, gente. Então, assim, assumir, ainda mais viajando sozinha, eles sabiam qual hotel eu estava hospedagem, qual era o meu número de reserva. Então, faça isso, envie para os seus familiares, coloca no Google Drive e dê a senha para alguém que possa acessar, compartilhe com alguém se alguém precisasse, porque ficam muitos documentos, às vezes por e-mail a caixa fica muito grande.
Faça uma cópia do seu passaporte. Eu acho que é interessante, porque se por acaso você perdeu o original, você tem uma cópia, deixa salvo num drive ali com senha. Se alguém precisar te enviar alguma coisa, tá lá. Então, tudo isso coloca numa pastinha, coloca lá no seu drive. Vale a pena você perder um tempinho aí. Isso tudo faz parte do planejamento de viagem, porque a gente sempre conta que vai estar tudo certo, mas é bom tá tudo certinho, tá? É, bota na nuvem num acesso fácil, tá? Não esquece isso, porque às vezes é um acesso que só você lembra a sua senha ou dê essa senha para alguém. Leve seu cartão nacional de vacinação ou cartão seu plano de saúde. Eu não sei exatamente quais são as regras, mas vai que é aceito em algum lugar, principalmente em viagens nacionais. Claro, outros estados vão aceitar o seu plano de saúde, então não esqueça, às vezes a gente, vamos levar só a RG, o documento que precisa, e deixa a carteirinha do plano ali. Hoje em dia, muitos planos de saúde têm a carteirinha online, né? Mas se não for, leve ele, não custa nada, vai que ela é aceita em outro estado, outro lugar, a gente às vezes acaba esquecendo disso, né? Mantenha sua carteirinha de vacinação atualizada, porque você nunca sabe o que eles vão pedir de vacinação, e até por numa questão de exigência do país, tá? Mas estou falando de viagens para o norte do Brasil, ali, que você está no limite da Colômbia. Tem algumas coisas, algumas vacinas que é interessante você tomar antes de ir, que não são obrigatórias, mas que eu recomendo, é necessário para a sua saúde. É interessante. Essa é uma precaução bem importante para uma viagem segura, para você não ficar doente, ficar mal. Ficar doente em viagem é horrível, não, acho que não vale a pena. Confirme também com a companhia aérea, tem muitas companhias aéreas que colocam já no site delas o que precisa para aquele país. Então, quando você estiver comprando a passagem ou estiver lá na página, você também confirma ali, faz um cheque duplo do que precisa para viajar para aquele país. Normalmente tem muita companhia aérea que já coloca atenção, principalmente para a Colômbia, quando você compra. Eu comprei pela Copa, empresa Copa Airlines na época, e ela já diz, olha, não esqueça do seu comprovante de vacinação, de febre amarela, e fique muito atento às regras de imigração, principalmente se você vai num país como a Europa, Estados Unidos, porque é bom você, é o que eu falei, estar contundente naquilo que você está falando, levar tudo impresso o máximo possível, para evitar problemas, né? A intenção é que você viaje tranquilo, seguro, e é isso que a gente quer passar aqui para vocês.